A segunda passagem de Vargas na presidência, entre 51 e 54, foi um dos momentos mais dramáticos da história política do Brasil recente. Eu digo dramáticos porque esse momento, nessa passagem, terminou com o suicídio do presidente em exercício, chocando toda a sociedade brasileira, até mesmo os opositores do Vargas. E quando eu digo opositores, eu estou falando de segmentos bastante amplos da sociedade brasileira. Quando a gente analisa esse segundo governo Vargas, a gente percebe que é claramente uma oposição entre dois grandes projetos políticos. Um projeto representado pelo presidente, baseado no nacionalismo, baseado na relação com as classes trabalhadoras, baseado na intervenção estatal, muito próximo do que o Vargas preconizava nos anos 30, e um outro projeto de cunho mais liberal, um projeto de liberalismo econômico principalmente, onde a presença do Estado na economia é vista como nefasta, e um projeto que vai ter uma raiz moralista muito forte. Esse projeto de oposição ao Vargas vai criticar o presidente, vai ver o presidente muito associado à corrupção, vai ver o presidente muito associado a um estatalismo, a um paternalismo em relação às classes trabalhadoras. É nessa época que o termo populista se difunde para referir-se ao presidente Vargas, nesse segundo governo entre 51 e 54. Esses grupos mais liberais, moralistas, vão estar principalmente representados por um partido político da época, a UDN, a União Democrática Nacional, por segmentos associados ao governo norte-americano, por empresas, por segmentos da burguesia industrial, por segmentos da burguesia bancária, que viam no Vargas uma aliança muito perigosa com as classes trabalhadoras, e por segmentos que associavam o governo Vargas a um avanço do comunismo. Toda essa perspectiva, toda essa dinâmica que se estabeleceu no Brasil, toda essa tensão ideológica, vai acabar culminando com uma grande pressão em relação à renúncia do presidente, inclusive no cenário que o presidente começa a ser associado a um atentado político contra o seu principal rival, Carlos Lacerda, um dos líderes da UDN no Rio de Janeiro. E em 1954, em 24 de agosto de 1954, Vargas comete suicídio, expressando na famosa Carta Testamento motivos que o levaram a tal. Na questão que a gente vai analisar agora, se fala da Carta Testamento do Vargas, se expressa os motivos pelo qual esse suicídio teria acontecido. Vamos lá. Sigo o destino que me é imposto, depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. O contexto político retratado refere-se a um significativo período da história brasileira, da história do Brasil, segundo o governo Vargas, que foi marcado pelo aumento da infiltração do Partido Comunista nos sindicatos e pelo distanciamento entre Getúlio Vargas e os militares que o haviam apoiado durante o Estado Novo. Esse é um dado importante da questão. O aumento da participação do Partido Comunista, no contexto de Guerra Fria, faz com que o Vargas seja também associado a esse comunismo, ao discurso anticomunista crescendo na sociedade brasileira. O conteúdo da Carta Testamento de Getúlio Vargas aponta para, letra A, existência de um conflito ideológico entre as forças nacionais e a pressão do capital internacional. Exatamente o que o texto da carta está falando para a gente. Fala da Petrobras, por exemplo. Com a criação da Petrobras, houve também a criação do monopólio da produção e exploração do petróleo por parte do Estado brasileiro. Então, é um momento que o nacionalismo, que o projeto político representado pelo varguismo se afirma, ao passo que há uma pressão de segmentos mais liberais e do capital internacional para que essa exploração possa se tornar mais livre. Então, a letra A aponta o nosso gabarito. Vamos dar uma olhada nas outras só para a gente fechar. Tendência de instalação de um governo com apoio do povo e sob a égide das privatizações. Privatização está aí num sentido contrário ao que estabelece o governo Vargas como governo nacionalista. Então, a gente exclui. C. Construção de um pacto entre o governo e a oposição visando fortalecer a Petrobras. Essa está errada porque a oposição ela vai criticar principalmente o monopólio da exploração do petróleo. D. Eminência de um golpe protagonizado pelo Partido Comunista Brasileiro. Não há menção a isso na Carta Testamento, e o Partido Comunista Brasileiro, nesse momento, ele vai ter uma postura um pouco mais light, digamos assim, muito menos revolucionária, muito mais de apoio ao governo em determinadas perspectivas, como, por exemplo, quando o nacionalismo da Petrobras é exaltado. Letra E. Pressão dos militares contra o monopólio estatal sobre a exploração e comercialização do petróleo.
né? Havia segmentos militares que eram sim favoráveis ao monopólio estatal, mas o exército encontrava-se dividido, né? Os segmentos do exército, especialmente os da ESG, da Escola Superior de Guerra, tinham uma postura muito crítica ao governo Vargas, né? Na verdade, Vargas perdeu o apoio desses segmentos, né, da ESG, especialmente dos esguistas, dos sorbonistas, como eles eram conhecidos, porque esse segmento do exército considerava que o Vargas estava muito ligado a camadas populares, a ideias de esquerda, ideias comunistas. Então também está errado. O gabarito fica para a gente sendo a letra A.